Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Essa que eu tenho ensaiado essa semana, que eu descobri o vídeo novo da Roberta Sá e tá incrível. Olá a todos e a todas, eu sou a Laura Diniz e esse aqui é o Happy Hour. No episódio de hoje, o último episódio do ano, a gente conta com a presença gloriosa do Fábio Zambelli, que voltou dos seus dias de folga, depois de uma maratona de eleições, e a gente está aqui para falar com a Suelma Rosa. É um dia muito especial. A Suelma é uma pessoa que a gente acompanha o trabalho dela faz tempo. Ela é head de Relações Governamentais na DAO e presidente do IRELGOV. Bom dia, Suelma. Acabei de entregar que a gente está gravando de manhã, mas enfim. Bom dia, então, Laura. Olá a todos que estejam nos escutando no Happy Hour. Espero que estejam já com seus drinks nas mãos, né? Olá, Fábio, tudo bom? Tudo bem? Suelma, a gente estava conversando aqui no esquentamento, né? Antes de começar a gravar. Você estava dizendo que você foi fazer exercício agora de manhã. É uma prática que você preza, pegando o gancho aí do começo da conversa? Você sempre começa seus dias com exercício? Eu me obriguei, né? A verdade é que eu tenho me obrigado a começar os dias com exercício. Eu nunca fui esportista. Na escola eu jogava xadrez para fugir da aula de educação física. Mas os 40 não chegam sem um custo, né? Então, eu tenho feito, sim, eu faço pilates 3 vezes por semana e caminhada. A verdade é que eu prefiro atividades ao ar livre. As coisas de estar confinada não me satisfaz. Então, eu caminho, eu corro, o que dá também. Mas me obriga a fazer todos os dias. Comece o dia fazendo alguma coisa. Sabe que eu ouvi de uma amiga uma vez o que para mim foi a melhor comparação do universo de exercício físico. Ela disse que exercício é que nem imposto de renda. Ninguém gosta, mas todo mundo tem que fazer. Bom, se aplica bem a mim, com certeza. Eu tô com 39, ano que vem, quem sabe, quando chegarem os 40, eu consigo tomar coragem e começar a, enfim... Você ainda está na faixa de isenção, Laura. Faixa de isenção, está isenta do imposto de renda. Suelma, você falou desses hábitos, né, que você, enfim, do xadrez, me chamou a atenção o xadrez para fugir da educação física, já mostra ali já dá alguns sinais do que você vai, enfim, trilhar na tua vida, assim, né? Assim, quando é criança, você faz algumas escolhas ali que já mostram um pouco o desenvolvimento intelectual, para onde vai, qual é a sua pegada na vida. Mas eu queria voltar à questão dos hábitos, né? Nesse período de pandemia, a gente tem notado que as pessoas estão se reinventando de alguma maneira pessoalmente, assim, nos hábitos domésticos, enfim, em como desenvolver algumas aptidões que a gente não sabia que tinha e acabou tendo que fazer de forma, enfim, obrigatória ali para, enfim, dar conta desse momento de confinamento, de quarentena. Eu queria saber se você tem alguma coisa que você aprendeu, que você não sabia, que você sabia fazer bem, que você descobriu na quarentena agora, desenvolveu uma aptidão nova, além das que você já tem? Eu sei, não nova, mas eu recuperei muitas antigas. Eu sempre fui uma pessoa de muitos hobbies, né? Eu jogo xadrez até hoje, jogo online, fico competitiva. Eu gosto muito de arte e teve um momento da minha formação, eu estudei Relações Internacionais e fui fazer um intercâmbio na Itália e me apaixonei por História da Arte. Quase abandonei as Relações Internacionais para me dedicar à História da Arte. E comecei a pintar lá, eu desenho, faço aquarela, pinto também, óleo, toco música, fiz 12 anos de escola de música, mas ao longo da vida eu fui me desconectando disso, né?
Bom, na pandemia eu estava sozinha no apartamento em São Paulo, com tudo preso, a família morando em Brasília, a outra parte da família morando no Maranhão. Então eu literalmente comprei coisas. Comprei um violão novo, voltei a tocar, comprei um monte de telas, voltei a pintar, voltei a fazer chás e infusões. Em algum momento da minha vida eu me especializei em Ásia e morei na Ásia. Então, comecei a fazer chás, blend, né, de infusões. Então, passei a comprar a erva fresca, secar, planejar o blend, e eu adoro chás, então, assim, isso eu mantive. Eu tenho feito as minhas infusões, preparado elas, em vez de comprar o sachêzinho pronto. Eu encontrei tempo para fazer para mim também, né? Porque naquele ritmo de sai de casa 7 da manhã e volta quando der, você não tem nem convívio consigo. Então, acho que foi mais um momento de reconexão. Voltei a meditar, por exemplo. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo yoga e meditação e não conseguia tempo. Aliás, tempo a gente sempre tem, né? Não conseguia priorizar. Então, agora eu sou a pessoa que faz tudo. Cada hora do dia eu invento uma coisa. No meio do trabalho, eu estou aqui, sei lá, mandando e-mails e recebendo e-mails, ouvindo música o tempo inteiro, tomando chá e, sabe, tem sido gostoso essa descoberta. Não ficar em casa. Ficar em casa não é legal, gente. Eu quero ir pra rua, quero tomar vacina. Você toca violão, você falou, Suama? Toco violão, toco piano, adoro cantar. E eu tocava flauta transversal. Ai, canta pra gente. Vamos. Deixa eu ver, a última música que eu tô treinando agora é uma na verdade, é do Zeca Pagodinho, acho que é Zeca Pagodinho, que a Roberta Sá relançou agora no final de novembro. Eu tô aqui, bom, eu sou daquelas que inventam a letra, gente. Pode ser inventando a letra. Não tem problema, sem compromisso com a letra, velho. A gente quer ouvir só a sua. Começa assim. Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje, para você, eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Essa que eu tenho ensaiado essa semana, porque eu descobri o vídeo novo da Roberta Sá e tá incrível. Nossa, essa música é linda, linda, linda. Incrível. Você fez aula de canto coral alguma vez na vida? Que você é bem afinada. Eu fiz lá atrás, né? Eu estudei quando eu estava na escola de música, sim. Mas na faculdade eu acabei abandonando isso e agora é os aplicativos que me ajudam. Baixei 50 aplicativos de tudo sem imaginar, para afinar violão, de canto, de piano, cada dia eu alterno, assim. Que interessante. Sabe que pode ter tido, nessa onda de pessoas se dedicando mais ao que dá prazer, né, na pandemia, pode ter tido um movimento interessante aí no mundo das artes, né? Me lembrou um dia que eu fui para a casa da minha mãe, em Sorocaba, de Uber, e eu fui com uma senhora dirigindo Uber, que é professora de canto. E ela disse, veio a pandemia levou todos os meus alunos, e eu vim fazer Uber. E faz mais ou menos um mês, eu peguei o telefone dela, muito simpática e tal, mais ou menos um mês eu mandei uma mensagem para ela dizendo, escuta, eu vou para Sorocaba de novo, preciso levar os gatos, e enfim, será que você pode me levar? E ela falou, menina, não dá, minha aula está lotada, todos os alunos voltaram. E ela, não, enfim, felizmente não faz mais Uber, felizmente, enfim, ela gosta de fazer o que ela dá aula, né? E daí ela tá com a agenda cheia. Olha que máximo. Muita gente fazendo aula de canto. É muito gostoso. A facilidade de ter a música à mão nos afastou da produção da música.
E são dois prazeres diferentes, né? Produzir a música, descobrir os sons, encontrar os tons, é um prazer em si, não é só ouvir. E, bom, historicamente, nós tivemos que produzir a nossa própria música, agora que a gente pode carregar no celular, né? Então, eu acho que muita gente gosta. E a gente não tem tanta formação musical no Brasil, né? Nem todas as escolas têm acesso à música, mas somos um país muito musical, até pelas expressões mesmo, folclóricas, culturais. Sim. E Suelma, você gosta de descobrir músicas novas ou você gosta mais de explorar o repertório que você já conhece e curtir pelas coisas que você sabe que já te agradam? Como é que é essa dinâmica? Eu adoro descobrir coisas novas, eu adoro descobrir músicas de outros países, sabe? Então, eu sou aquela que descobre um percussionista da Costa do Marfim, apresenta para os amigos, e eu tenho uma rede de amigos assim também. E eu gosto muito de descobrir sons folclóricos, porque você também acaba incorporando isso, né, na tua música. Depois de um tempo, não que eu tenha essa qualidade musical toda, mas eu gosto de rearranjar as músicas. Por exemplo, essa que eu cantei aqui, que a Roberta Sá rearranjou completamente, eu sou o tipo que ouve a mesma música interpretada de maneiras diferentes e rearranjada de maneiras diferentes, e fico discutindo qual que eu gostei mais, qual que eu gostei menos. Então, trazer esses elementos novos ou sons muito folclóricos, muito regionais, no Brasil mesmo, ou pelo mundo, ou descobrir coisas que nunca ouviria, sabe? Eu boto no random, assim, para vir coisas diferentes, mas também sou a rainha dos playlists, eu faço playlist em tudo. Tem playlist em no YouTube, no Spotify, adoro playlist também. Você está falando um pouco sobre a tua curiosidade, a tua vontade de descobertas, assim, sempre tem muito a ver com a tua, me parece, com a tua vivência. Você conhece várias culturas, você conhece vários países, assim, correntes de pensamento, movimentações culturais e folclóricas de várias partes do mundo. Eu queria voltar um pouquinho na sua carreira, como é que você foi parar nas relações internacionais, porque é uma carreira, enfim, bem, para quem está em Brasília, é uma carreira até muito cobiçada, muito natural, né, de quem está em Brasília, mas aparentemente, pelo que você está contando, tem algo de vocação ali. Você teve uma busca tua procurando essa carreira. Eu estou enganado? Teve algum momento da tua vida que você falou, quero seguir esse caminho? Eu fui exposta ao internacional muito cedo na minha vida, né? E também aprendi idiomas muito cedo na minha vida, por experiências que meus pais me proporcionaram. Então, eu morei em 11 países, e não foi profissional depois das relações internacionais. Então, as relações internacionais era só um contínuo da minha vida. Eu queria continuar a ter exposição a novas culturas, a novas pessoas, ambientes multiculturais. Todos os lugares onde eu trabalhei, eu estive em ambientes multiculturais, sempre trabalhando, mesmo agora, né? Trabalhando com relações governamentais. Na verdade, que a maior parte do tempo eu trabalho agendas multilaterais com colegas do mundo todo. A equipe é latino-americana, basicamente. Então, relações internacionais não foi uma escolha, foi um caminho de vida, sabe? E agora, trazendo um pouco para esse momento, você está já contando um pouco, né, mas como isso dialoga com esse momento que a gente está vivendo, né? Você está lidando com equipes que estão espalhadas em diversas partes do planeta, com, enfim, cada um com estilos de vida diferente, com, enfim, formações culturais diferentes, vontades, experiências cotidianas, e o fato de você ter essa realidade de pandemia diferente, contexto sanitário, contexto político, institucional, e, de certa forma, isso hoje se encaixa com uma luva. Assim, se eu pudesse dizer qual carreira que você deve seguir hoje para lidar com grandes corporações, certamente
relações internacionais, você já começa com um atalho, né? Mas você disse uma coisa que me deixou... você já, antes de fazer o curso, você já tinha morado em 11 países, é isso? Então, desde criança, você já morou fora, é isso? No total, 11 países. Antes do curso, eu acho que já tinha sido em 6, 7. Porque depois eu segui também na vida nômade. Eu gosto bastante, mudei bastante de cidade, de país. Quais foram esses 11 países? Agora fiquei curioso. Vamos lá. Argentina, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Índia, Japão, China, Panamá, foi o último antes de voltar para o Brasil, Marrocos e Líbia. Qual deles tá no topo do seu coração? Olha, a Itália, né, um lugar onde eu sempre me senti em casa. E, claro, estudar na faculdade te cria vínculos, né? Redes, vínculos de amizade. Então, eu costumo voltar muito à Itália para estar com esses amigos de faculdade. E a China foi uma experiência inesperada, não planejada na minha vida, porque eu tinha tido uma formação na faculdade muito focada em mercados asiáticos, né, em Japão, e por algum motivo a gente acreditou que tinha que escolher entre a China e o Japão, né, e eu tinha escolhido o Japão. Quando eu fui morar em Xangai, foi uma experiência tão rica. Era o contexto da Expo Xangai 2010. Eu trabalhava na Apex Brasil naquele momento. O Brasil tinha um pavilhão e era uma feira, uma exposição mundial de 6 meses, que começava em 1º de maio e terminava 31 de outubro. Só que teve toda a parte de preparação prévia, construir prédio, enfim, um super complexo projeto. E eram todos os países ali representados. A gente morava num condomínio próximo à área da Expo Xangai, que era para a organização do evento, porque cada país mandava suas equipes. E foi uma experiência incrível. Então, eu tenho essa memória afetiva com a China, continuei trabalhando muito tempo com a China, sempre invento um jeito de continuar trabalhando com a China. Para voltar a Xangai. Xangai é uma cidade que mora no meu coração também. Deixa eu me exibir aqui. Eu sei me comunicar em chinês em 4 expressões. Ni hao, wo he pi jiu, Uau! wo ai ni, due pu ji. Por que você aprendeu? Você foi lá? Não, Zambelli, eu falei, oi, eu beber cerveja, eu te amo, desculpa. É o glossário básico, assim, né? Aquela coisa que... Dá para fazer a volta completa, assim, de qualquer relação, né? Com esses 4. Então, foi só o que eu guardei. Suema, houve um momento, eu estava, acho que no Estadão, na época, e eu achei que talvez cobrir economia fosse uma coisa para mim. Assim, eu já gostava, eu cobria crime, já gostava muito, mas enfim, isso veio na minha cabeça, eu falei, bom, se eu for para esse lado, faz sentido eu estar preparada, e para estar preparada para isso, faz sentido falar chinês, já que, enfim, já que mundo é mundo, e estava acontecendo tudo que estava acontecendo com a China, isso faz, sei lá, 10 anos, 15 anos, me lembro. E daí, eu nem me lembro como, eu encontrei um casal de chineses, ele trabalhava na embaixada, ela fazia acupuntura, mas ambos davam aula de chinês em casa. E, assim, o português deles era, assim, eles chamavam mesa de maçã, era um negócio doido, e me ensinavam com um livrinho de criança. A gente criou uma relação afetiva, então, por algum tempo, eu falei, não, eu não vou. Depois de algum tempo, eu me dei conta de que eu não ia cobrir economia, de que não era o que me motivava, mas eu continuei fazendo aula, porque eu gostava muito deles, e porque a gente fazia aula no sábado de manhã, e ela sempre fazia almoço, e, cara, era a melhor comida chinesa do planeta. Enfim, e daí tem essa história. Mas ficaram essas palavras aí. Eles são muito cálidos, né? São muito acolhedores. Muito, muito. Eu brinco que eles são os brasileiros da Ásia. Legal. Deixa eu aproveitar que o assunto é idioma e, enfim, China.
para uma curiosidade, já que explorar um pouco o que a Suelma conhece da cultura e, enfim, dos giros que ela faz e da experiência acadêmica e profissional dela. Você acha de fato, Suelma, que é inexorável esse caminho? Ou seja, todos nós vamos ter que falar mandarim em algum momento? Acho que sim. Não precisaremos ser nós. Isso, nossa geração. Que sim. Eu estava na faculdade no final dos anos 90, entreguei a minha idade mesmo, agora eu posso falar. E naquele momento eu tinha um professor, o Agemiro Procópio, que já era um especialista em China, e isso já era porque ele, inclusive, tinha acompanhado a abertura econômica chinesa em 92, tinha relações profundas de cooperação com as universidades chinesas, e era o momento que a China tinha derrubado um avião americano, tinha feito engenharia reversa, remontado o avião e enviado de volta aos Estados Unidos. E ninguém acreditava que a China poderia se tornar no que se tornou, que é a segunda maior economia e o contraponto de poder, de balança de poder no sistema internacional que é hoje. É claro que a influência cultural será dificultada pela dificuldade do idioma. É um idioma complexo, né? Não é um idioma simples como o inglês. O inglês é um idioma simples, gramaticalmente, sintaticamente simples, né? Então, essa dificuldade se imporá ao longo da história. E se a gente comparar os grandes ciclos de hegemonias e influências culturais, a França foi muito mais capaz de ser esse difusor de cultura no século XIX, por exemplo, do que os Estados Unidos hoje, de várias maneiras. A gente continua com hábitos franceses incorporados culturalmente pelo mundo, menos do que os americanos. Na América Latina, no Brasil, não, a gente tem muita influência dos Estados Unidos. Você vai para a África, essa influência cai muito. Você vai para o Oriente Médio, essa influência ainda cai mais ainda, né? E os franceses foram capazes de inserir a cultura, incorporar essa dinâmica cultural em múltiplas regiões. Então, pensando desse ponto de vista, ainda teremos uma jornada longa para que a China seja esse difusor cultural. Mas econômico e político, certamente, não há escapatória. E o legal de morar na China é que eles não pensam no curto prazo, tanto que tem a famosa frase do Mao que diz 500 anos não são nada, a gente fala em milênios. Mas eles, de fato, pensam a longo prazo, eles planejam a longo prazo, e eles olham essas 2, 3 décadas, né, de retomada da grandiosidade chinesa histórica, como um período de retomada, ou seja, são 500 anos de baixa e agora eles estão retomando o lugar deles no mundo. É bem diferente o ponto de vista, né? É interessante isso que você está falando da difusão cultural, que apesar do tamanho, da pujança, da tradição da China, quando a gente pensa em Ásia, quem tem sido hoje mais bem sucedido na difusão cultural é a Coreia, né? Assim, o K-pop tomou conta do mundo, para dar um exemplo, né? Tem o marketing dos automóveis, e os automóveis parecia minha avó, dos carros, como é que chama? Os eletrônicos, né? Eles estão mandando muito bem nisso aí, né? Eles tiveram um crescimento exponencial no último período e conseguiram, muito parecido com a lógica de campeões nacionais, que na verdade é um tipo de política pública que foi inspirado no modelo coreano, apoiar consistentemente a internacionalização das marcas, junto com o fluxo migratório relevante. Não é só o Brasil que tem bastante coreanos, né? E ótimos restaurantes coreanos aqui em São Paulo, eu adoro. Mas eles combinaram as 3 coisas, só que eles combinaram de maneira leve. Como a China faz isso, mas faz isso com uma forte presença do Estado chinês, cria-se uma espécie de contrapeso, né, de contrabalanço, não é a marca chinesa chegando, é o Estado chinês chegando.
não é só no Brasil, aqui na América Latina inteira, em termos de investimento. Então, a Coreia foi mais efetiva, porque não veio o Estado junto. Veio a marca, veio a Samsung, veio, né, a Hyundai. É diferente o modelo de inserção global deles. Eu sei que a proposta do programa nossa é mais contraída, mas o assunto é sério, mas eu acho que queria explorar um pouco, Laura, se você permitir, o fato da sua alma conhecer muito, conhecer muito a cultura chinesa e ter, enfim, uma experiência de vida ali e de relação profissional também ali, acadêmica e tal. Como é que a pandemia mexe nesse sentimento do mundo em relação à China? Porque a gente tem visto aí as guerras de narrativas mais negacionistas e absurdas possíveis, quer dizer, coisa que a gente imaginava bastante óbvia há algum tempo atrás, já não é mais óbvia, né? Reafirmar alguns valores e tal. Como é que você acha que a pandemia vai impactar no sentimento da China em relação ao mundo e do mundo em relação à China? É interessante que você traz a guerra de narrativas como ponto central do tema, porque é de fato isso. Quando você olha do ponto de vista chinês, eles se sentem responsáveis e nunca foram tão cooperativos em uma agenda específica de saúde, né? Todas as teorias da conspiração, na verdade, são simplificações do mundo de pessoas que não conseguem entender complexidades e que não querem entender complexidades. Não importa o nível educacional, quantos anos a pessoa estudou. É simplesmente a teoria conspiratória, ela é simplificadora, eu acredito nela porque ela corrobora uma crença ou um valor meu. E assim é. Bom, os terraplanistas é um outro problema que eu achava que Galileu tinha resolvido. Mas voltando ao tema chinês, é o contexto, né? Ter um vírus que seja identificado, não necessariamente nasceu, mas seja identificado, se propaga numa sociedade com 1 bilhão de habitantes, é muito mais propenso do que num vazio populacional canadense. Não precisa ter uma formação científica complexa para entender que o SARS e todos os tipos de gripes que emergiram no contexto de alta densidade populacional, como na Ásia, no Sudeste Asiático, no particular, seja natural. Basta ter feito, sei lá, até o 5º ano do ensino fundamental para entender isso. Mas é fácil, e aí sim o presidente Trump foi muito hábil em responsabilizá-los, né? E ao fazer isso, simplificou tudo. Quando você olha o lado chinês da gestão da crise, deu muito certo, porque eles também têm controle de fluxo de pessoas, né? Uma outra estrutura de Estado. Mas também foram muito hábeis em desenvolver ciência ao redor. Hoje, o maior número de patentes do mundo é da China. E ainda há quem acredite que uma vacina desenvolvida por cientistas chineses não seja de qualidade. Por algum motivo, a gente continua associando mentalmente China a produtos de baixa qualidade e todo o mundo empresarial, né, o mundo multinacional, sabe que não é assim. É o contrário. Eles estão num outro patamar tecnológico, eles deram saltos tecnológicos grandiosos que, claro, a população que está em contato com a venda de produtos, né, de consumo na 25 de março, não tem alcance, não tem informação e nem sabe do que está acontecendo. Então, a guerra de narrativas tem menos a ver com a vacina, com o vírus, e tem mais a ver com a dinâmica geopolítica mesmo, de poder entre a China e os Estados Unidos, e naquele momento, com o presidente Trump, que sim se valeu de um novo modelo comunicacional, né? Quando você pega uma autoridade pública que se sente confortável em mentir, ou seja, em criar falsas narrativas, em criar fake news, em difundir fake news, isso é um problema, porque se é um terceiro, um outro cidadão qualquer que cria fake news, você tem um Estado para trazer fatos e dados e informar a população. Quando é o presidente, como fez o Trump durante toda a sua gestão, você acredita em quem?
Aí você vai acreditar nas ONGs ou nas universidades? E para uma população média americana, para não falar de Brasil, que tem baixo acesso às universidades, sim, né, de qualidade, eles não conseguem alcançar essas complexidades. Ao mesmo tempo, estão perdendo o emprego por causa do boom econômico chinês. Então, percebe? É mais poder e menos ciência, menos vírus, menos pandemia. É uma dinâmica de poder e as pessoas não percebem, a média das pessoas não percebem dessa maneira, né? Eu vou fazer outra pergunta antes que o Zambelli tenha a tentação de enveredar por algum assunto sério, e não que eu não queira, óbvio, a gente pode marcar, aliás, já fica o convite, Suelma, vamos marcar um webinar com você, a gente traz alguns outros especialistas em relações internacionais para falar de dinâmica global, que eu acho que super bacana. Vale, né? No contexto de relações internacionais de países e de empresas, né? Relações internacionais institucionais, digamos assim, e também de países. E daí o Zambelli deita e rola, é o que, enfim, ele faz brilhantemente e nos encanta. Mas enquanto você estava falando de China, eu lembrei do começo da nossa conversa que você estava falando de arte e pensei no Ai Weiwei, e depois fiquei pensando, eu não conheço nada de arte chinesa, provavelmente eu e meio mundo, né? Você fala Itália, vem 1 milhão de nomes, você fala França, vem 1 milhão de nomes, fala Inglaterra, vem os poetas todos, vem Shakespeare. Como é que é a arte chinesa, essa contemporânea, assim, tem algo pujante ali? Eu vou te contar, mas tem muita coisa acontecendo. Quando eu trabalhava na Pex Brasil, uma parte da minha jornada ali, eu fui da área de inteligência comercial e trabalhava com economia criativa, porque, né, esse sonho de arte, essa pessoa que gosta de arte fica assim enveredando por esse caminho. Então, eu trabalhava com a promoção internacional do setor de economia, de música, instrumentos musicais, cinema, arte, galerias de arte brasileira, arte contemporânea, também o portfólio de design, de escritório de arquitetura e de livros, com a Câmara Brasileira de Livros. Então, fiz várias feiras de livros. E no mercado de arte contemporânea, eu escrevi um livro na PEX, que deve estar ainda em algum lugar, sobre a transição da liderança mundial do mercado de arte para os artistas chineses. E isso é 2008, eu escrevi em 2008, publiquei em 2009. O que aconteceu? As grandes casas de leilão, elas passaram por algumas crises. Eu sou uma colecionista pobre, tá? Eu coleciono o que dá para pagar, mas eu gosto de seguir e fazer coleção de arte. Então, sempre segui o colecionismo e as casas de leilão, as maiores casas de leilão do mundo. Elas passaram por uma crise no período, justamente, da crise econômica de 2008. E os maiores consumidores passaram a ser os milionários chineses, na virada de 2008 para 2009, né, durante a crise econômica mundial. E aí, os chineses estavam acostumados a consumir arte chinesa contemporânea. Tanto Pequim quanto Xangai, mas também outras cidades, começaram a criar, no começo dos anos 2000, todo um movimento de arte contemporânea, de recuperação de áreas industriais degradadas, com várias áreas, com vários coletivos de artistas. E é uma forma de expressar, uma das poucas formas de expressar o questionamento político, né, lá na China. Então, a arte contemporânea chinesa do século XXI, dos anos 2000, ela está muito conectada com as questões do controle social, né? Porque a gente pensa que é comunista, é nada de comunista aquilo lá, mas tem um autocontrole social do Estado, né? Do que você pode fazer, das manifestações que você pode expressar. Então, esse controle social é parte do conteúdo da arte chinesa hoje. E naquela transição, onde os milionários chineses se transformaram nos maiores colecionistas, o que era arte contemporânea praticamente lançou no mundo os principais artistas contemporâneos chineses. O Weiwei acaba vindo ao Brasil com tanta frequência por causa do Marcelo Dantas,
que também, no pavilhão do Brasil, na Expo Xangai, quem desenvolveu o conteúdo audiovisual foi Marcelo Dantas, porque tinha uma experiência visual muito parecida com o trabalho que fez no Museu de Língua Portuguesa, né? Sensorial, enfim, toda uma experiência audiovisual e sensorial bacana sobre o Brasil. Então, eu conheço bastante ele, estou falando, esse negócio de arte é uma parte importante da minha vida. Então, sim, existe, resumindo a resposta, o fio condutor foi a crise econômica e o crescimento do colecionismo entre os milionários chineses. Pensa que só em Xangai tem mais de 300 mil milionários. Lá em São Luís deve ter um, né? Minha cidade natal. Declarado, talvez um, né? Sim, isso. Então, existe uma cena artística muito forte e esse intercâmbio, porque os chineses saem todos da China para estudar, né? Se você é de uma família de classe média alta chinesa, filho da política de um único filho, né? Porque agora mudou, pode ser 2. Ou de acordo com a renda, você é filho único, neto único, e você foi estudar em algum lugar fora da China. Ou uma graduação, ou uma pós-graduação, porque eles têm uma pressão de competição no mercado de trabalho muito forte. Então, também esse contato, né, internacional trouxe de volta uma cena de arte contemporânea muito pujante na China, muito pujante, muito conectada com os mesmos movimentos do resto do mundo. Ai, que interessante. Nossa, vou super pesquisar. Adoro saber. Meu livro é datado, porque é um livro sobre análise de mercado, mas eu te mando porque ele fala sobre essa transição que foi capturada nos números mesmo. Obrigada, vou adorar. Agora, saindo da superlotação da China para Paz do Maranhão. A gente estava, de novo, no comecinho aqui da nossa conversa, falando de Atins, né? Uma cidadezinha linda que tem ali nos Lençóis, onde nem celular pega direito, precisa subir na duna, né, para ter sinal de antena. Como é que são suas férias ideais? Você, basicamente, vai para lugares para desanuviar, para dar uma desacelerada, ou é o momento em que você se preenche de referências novas, de novos conhecimentos, de novas experiências, ou eventualmente alterna, né? Um ano uma coisa, um ano outra? Como é que é a sua relação com o descanso? Eu não abro mão de férias, nunca vendi férias na vida, eu não consigo entender esse conceito. Então, eu uso as férias e fraciono elas de 2 momentos, né? Nunca o uso inteiro, não lembro, lá na escola talvez, mas sempre quebro ela em 2, né? 15 e 15. E aí eu faço as 2 coisas, porque eu tenho uma conexão com a natureza muito forte e eu gosto muito de trekkings, mountain, acampamentos. E claro, quando você passa a adolescência, primeira fase adulta em Brasília, quem conhece Brasília sabe disso, você sobrevive da Chapada, né? Então, você foge todos os finais de semana ou para Pirenópolis, ou para Alto Paraíso, ou para Cavalcante, ou para São Jorge, e eu não fui diferente, eu sou assim. Acabei incorporando muito mais geografias e ecossistemas nisso, né? Eu gosto muito de desertos, outra obsessão minha. Eu coleciono desertos. Fui a desertos dos lugares mais variados que você possa imaginar, inclusive na China. Mas no Oriente Médio, praticamente todos os desertos, eles são muito diferentes entre si, né? Então, ou eu vou para fazer absolutamente nada, acordar e dormir sem ter ritmo, sem ter agenda, ou eu vou para um programa que eu planejei, assim, em detalhes. E aí, normalmente, está conectado com literatura e arte. Então, sou aquela que faz um roteiro de viagem histórica da vida de Freud. Eu fiz. Ou eu tenho um roteiro, eu crio roteiros na cabeça, né? E desenvolvo com um amigo, o Kiko, que, na verdade, é especialista em turismo.
A gente fez um roteiro no Rio de Janeiro, recuperando os livros de Machado de Assis. Que delícia! De nome, a gente descobriu, passou o tempo pesquisando para descobrir o que era o que se transformou hoje. Então, também a gente fez um roteiro de remo em Cuba. Então, essas coisas eu faço muito, mas são 2 prazeres. Você passa o ano planejando, estudando, se aprofundando, para não ficar na mesmice de ir no museu que todo mundo conhece. Aliás, odeio pontos turísticos. É possível que eu vá a um lugar e não vá ao ponto turístico para fazer o meu roteiro próprio. Ou ir para algum lugar de natureza e ficar lá sem pensar, assim, desligar completo. Duas dúvidas pontuais. Primeira como você se dá com a matemática física, exatas, enfim, essa é uma. E a segunda se já passou por essa sua história tão ampla de referências e de variedades, se você tem experiência com montar e desmontar coisas. Eu estou muito, muito boa com abstrações, né? E com espaços. Tenho uma excelente referência espacial e todos os tipos de abstrações. Então, matemática sempre foi uma área onde eu desempenhei muito bem. Mas, fora isso, o meu pai, ele é engenheiro, né? E ele fala menos e calcula mais. Então, a gente tinha uma dinâmica nossa que era de desafios, de problemas. No começo, ele que criava, eu que respondia problemas complexos, raciocínio lógico, principalmente. E depois eu que comecei a criar para ver se conseguia que ele não conseguisse encontrar a resposta. Então, a combinação de matemática e física e raciocínio lógico foi um presente, um constante na minha vida, junto com xadrez, junto com vários outros prazeres matemáticos, principalmente história da matemática, né? Como que a matemática ela é inventada. Então, a gente chegava em problemas como o problema do negativo, né? Para fazer valer o caixa. Eu tinha o dinheiro, agora eu não tenho dinheiro. Então, a gente inventa o menos para resolver um problema contábil, né? Daí por diante. Então, a matemática ela é quase toda inventada. Aliás, mas também na música, né? Eu ia dizer, parênteses, a história da matemática é fascinante ao ponto de ter nascido como uma seita, né? Exato. Assim, tem aquele um livrinho laranja que conta essa história. Puta, não vou lembrar o nome, mas que conta direitinho. É a história de um cara tentando resolver um desafio da matemática. E daí ele entremeia a história dele, tentando resolver o desafio, com a história da matemática, desde que Pitágoras montou a seita e, enfim, virou o que virou. Desculpa aí a parte. Não, mas é muito legal, eu gosto bastante. E a Índia, né, que é esse outro lugar da Ásia, que também é ao qual eu estive conectada por muito tempo, meu doutorado eu estudo Brasil, Índia e China, porque eu gosto dessa combinação. Eles são muito místicos e muito matemáticos ao mesmo tempo. Então, está interconectado. Bom, claro, além de que tudo que você não sabe explicar, você chama de quântico agora, né? Acho muito legal. Tem tudo quântico, caderno quântico, celular quântico, energia quântica. Se você pensar muito, vai materializar uma Ferrari na frente da sua casa, enfim. Não, há uma dinâmica aí mal interpretada da ciência, mais uma vez. Mas eu gosto muito de matemática. E montar e desmontar coisas? Eu que fazia, bom, me separei agora do segundo marido, mas eu sou aquela que compra o negócio para montar e eu mesmo monto, sabe? Então, pronto, então gabaritou a vida. Você já gabaritou a vida e eu estava querendo perguntar tudo isso só para te dizer que a partir de agora, para mim, você é a Suelma da Vinci Rosa, porque, meu Deus, assim, você passou por todas as áreas de conhecimento já. Verdade. E eu queria te perguntar, Suelma, sobre, você falou da sua relação com o xadrez, né, várias vezes,
E como enxadrista, como é que você transporta a sua experiência no xadrez e assim a dinâmica de jogar xadrez, de traçar estratégias, né, de atacar ali, de criar o cheque ali, para a relação governamental? Isso tem muito a ver, né, com resolver problema, encaixar peças, definir estratégias. Qual aprendizado que o xadrez te ajudou? Em qual momento que o xadrez te ajuda, por exemplo, na tua atividade de relação governamental, por exemplo? O xadrez definiu a forma como eu vejo o mundo, né? Estruturou o meu raciocínio. Eu penso tudo na vida como xadrez. Então, eu tento antecipar todas as variações de movimento e usar todos os recursos disponíveis, né? Então, você pode, no xadrez, dar um mate, entregar todas as peças e dar um mate de peão. Não precisa ser com a rainha. E isso é uma forma de ver a vida muito diferente. Bom, eu sou meio anarquista, eu acho hierarquia uma bobagem, a hierarquia é só para ter responsabilidades e atribuições claras, mas as pessoas não são mais ou menos por causa do cargo que exerce, e a gente tem vários exemplos disso. Então, essa coisa de lançar mão de todos os recursos, qualquer que seja o recurso, inclusive o peão, para alcançar o objetivo, é uma forma clara de como eu planejo e organizo a minha dinâmica de trabalho, sabe? Então, se o recurso é uma live, e a gente fez isso sobre um projeto de lei específico de substâncias químicas que estava engavetado e que ninguém lembrava, e você consegue um compromisso público de trazer o projeto de volta à discussão, ou se o recurso é uma grande campanha de opinião pública sobre a importância da economia circular, não importa. Não, eu penso, eu sou mais criativa que a média. Eu acho que o meu jeito de fazer relações governamentais é um pouco diferente, porque eu sou mais criativa e eu penso todos os atores sociais, né? Não só o meu interlocutor, tomador de decisão a quem eu quero influenciar. Então, todos os mecanismos de influência possível eu lanço mão, e se precisar que o meu mecanismo de influência seja a comunidade em torno da operação, que precisa desse apoio, que eles recebem, ou porque a gente tem operações em cidades muito pequenas, né, em regiões muito empobrecidas do país. A gente pensa as relações e os canais de influências como um todo. Isso vem de xadrez. Agora, eu sou a pessoa que pensa muito, o tempo inteiro, não desligo, mas aí é culpa do xadrez, não é graças ao xadrez. Você fica o tempo inteiro repassando as alternativas, os cenários alternativos, sabe? E isso é cansativo também. Só curiosidade, você viu ou está vendo o Gambito da Rainha? Já vi tudo que estava lá no Netflix, para não vir mais. Amei. Mas eu não era assim, não, gente. Eu era normal. Duvido, agora, acho que é competitivo e deve ter várias medalhas escondidas em casa, no armário. Eu acho também. Aliás, fantástico esse movimento que se originou da série, né? Estão vendendo super peça de xadrez, curso de xadrez, e que coisa maravilhosa, né? Assim, tem tanta bobagem sendo incentivada por aí. De novo, sou eu, como a minha avó. Não, mas é verdade. Eu ensinei os meus sobrinhos muito pequenos a jogar xadrez, a gente joga juntos. Hoje, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas com quem jogar, é por isso que eu jogo virtualmente. Só que o maior prazer do xadrez não é o jogo em si. Tá bom, eu sou competitiva, é o jogo e ganhar. Mas o maior prazer é a conversa, é o convívio. Então, assim, passar um dia inteiro, né? Eu para jogar com aquele reloginho, só mesmo competição, eu não uso no dia a dia. Com alguém que você gosta, jogando, pensando no jogo, mas conversando, sei lá, tomando um drink, é uma experiência. E eu já não consigo encontrar isso. Eu tenho poucos amigos que fazem. E eu tenho esse prazer com os meus sobrinhos. A gente joga na varanda e fica contando história, e conta piada, e joga em 3, né? Então são eles 2 contra mim. E fica se provocando. Então, é um convívio que a gente perdeu,
mesmo que seja jogo de tabuleiro, eu acho super positivo. Eu não sei jogar. Você sabe, Fábio? Eu sei, eu aprendi, meu pai me ensinou, meu pai foi campeão mineiro de xadrez. Ó. Então ele me ensinou desde criança. Meu pai é de exatas, né? Eu sou de humanas, meu pai é de exatas. Então sempre teve aquela. E o momento de, como a Suelma falou, de conviver com ele na infância era jogando xadrez. Então essa coisa é muito. E é engraçado que meu filho ficou curioso para aprender depois que viu a série. Ele não tinha essa. Ele achava uma coisa, mas isso é coisa de antiga e tal, né? E aí foi uma coisa divertida, porque a gente que sabe um pouquinho, eu não sou profissional e tal, mas a gente sabe os movimentos, conhece algumas táticas, alguns tipos de cheque específicos que você decora quando você é criança, você fica a vida inteira fazendo o mesmo cheque, né? Que é o pastor, aquelas coisas que você faz sempre. Você pega alguém que não sabe jogar, né? Quando o cara sabe jogar, ele te desarma rapidamente. Mas quando eu tinha isso como uma espécie de código, né? Quando eu ensinei meu filho a jogar, ele falou, é só isso? Quer dizer, é fácil. Eu perdi autoridade com ele. Falei, eu sei jogar xadrez e você não sabe. Agora ele sabe e joga melhor que eu, talvez, possivelmente. Muito engraçado. Perdeu o charme. Pega um livro de abertura de fechamentos, para você começar a movimentar umas peças diferentes na abertura, que já vai dar um susto. Assim. É verdade. Mas pelo que o Fábio fala do Fabinho, o filho dele, se ele comprar esse livro, o Fábio vai estar no primeiro capítulo, o Fabinho já vai ter lido tudo. Já era. Eu não consigo competir definitivamente. Esse é um 7-1 que eu assumo com satisfação. Então desiste, vamos jogar e deixa o Fabinho mesmo ir no sucesso que é. Depois eu quero jogar com ele, diz pra ele que eu quero jogar com ele. Tá bom. Eu estou ouvindo barulho aqui, só a Laura sabe qual é o barulho que tocou aqui para mim agora, mas tudo bem, não vou. Tocou? Não sei se eu falo. Pô, fala. Não, fala você. O Fábio acabou de se mudar, Suelma, e daí ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, o dedetizador vai chegar daqui a pouco. Eu falei, fala no programa, ué. Então, é isso, vai tocar e ele vai ter que atender. Vai, gente, é a época do ano de fazer essas coisas. Bom, aqui em São Paulo já não precisa, mas em Brasília é fundamental, senão aparece uns escorpiões assim no meio da casa, né? Exatamente. Cara, mas São Paulo, há uns 2 meses, eu não sei, Suelma, aí onde você mora, eu moro aqui na Consolação, pertinho da Paulista. Virou a minha casa, 11º andar, virou um polo de pernilongo. De pernilongos mutantes gigantes. Um negócio horroroso. Esses pernilongos. Tem um daqui desse tamanho, que se juntar 10 me carrega. Tem. É um horror. E eu sou, né, nordestina, eu adoro janela aberta. E o meu apartamento é casado, então está sempre aberto. Então, óbvio que eu não lembro de fechar na hora que vai chegar os pernilongos. Estou sempre atacada e carregada para a cama pelos pernilongos. Mas eles são maiores que os pernilongos do Maranhão, viu? Bem, eu não lembro dos do Maranhão, mas, meu Deus do céu. Do Maranhão, só lembro dos marimbondos. Nossa, mas falando de inseto, assim, a pior coisa, eu acho, são os borrachudos de Ilhabela. Nossa, que inferno. Meu Deus do céu, são muitos. E coça, assim, me coça até de lembrar. Não, foi engraçado. Enfim, primeira vez que eu fui a Ilhabela foi numa dessas minhas encarnações em São Paulo. É a terceira vez que eu moro em São Paulo, né? E aí eu fui linda, feliz, achando tudo maravilhoso. Tinham falado dos borrachudos e eu falei, não, imagina, exagerando. Gente, eu voltei, eu tive que tomar remédio antialérgico, porque foi assim, não é, eu tenho uma alergia leve a insetos, mas nada grave, nunca tive problemas com isso. Mas foi tanta picada numa só pessoa que tive reação mesmo, grave, tive que tomar remédio. Então, assim, é realmente Ilhabela, é demais. Já fiquei com um lábio inchado, sabe? Mas que lugar lindo, né? Nossa, não, assim, eu não sei se eu digo que vale a pena por conta dos mosquitos, mas, porque assim, eu sofri horrores, mas, nossa, que natureza exuberante, assim.
Vale a pena, mas levem repelente, por favor. É que, nossa, eu não sei, mas eu fiquei com a impressão de que você passa repelente, 1 hora depois o bicho está te picando de novo, aí você tem que passar de novo. Eu não tinha paciência para tantas camadas assim, sabe? Então, eu achei sofrido. Suel, me conta um pouquinho para a gente do iHelgov. Você já estava envolvida, né, na liderança do iHelgov nos últimos anos, mas você assumiu a presidência, diretoria, não sei como é que chama, presidência, durante a pandemia, né? Pode falar. Quando eu voltei para o Brasil e vim trabalhar na Dow, eu tinha passado já um longo período fora, né? E achava importante não só me reconectar com o país, mas também me reconectar com a comunidade. E eu entrei para o Instituto de Relações Governamentais, por iHelgov, ali em 2017. E foi muito bacana porque foram 2 países, né? Um país em profunda modificação, ali pós-Lava Jato, e tudo que as atividades de relações governamentais transformaram, todo o conhecimento que estava sendo gerado, porque o iHelgov é um think tank, né? E a proposta é de trazer discussões, trazer luz de discussões e gerar conteúdo, produzir conhecimento também. Eu entrei por causa disso, para fazer amigos e conhecer pessoas, e me reconectar com o Brasil. E acabou que o Bruno me chamou para para eu compor a chapa dele lá atrás, em 2018, então eu fiquei do biênio 2018-2020 no conselho com ele, e agora, no começo do ano, eu formei uma outra chapa, e em junho desse ano nós fomos eleitas, onde estamos eu e o Fábio Rua na co-liderança, né, e somos 10 conselheiros. O conselho é formado da maneira que a gente tentou fazer mais diversa possível, inclusive de natureza, de atividade de relações governamentais, ela acontece em muitos lugares, né? Tem a associação, tem a consultoria, tem a empresa grande, tem a empresa pequena, né? Tem um sindicato, enfim, são muitos lugares a partir do qual você faz relações governamentais, e essa diversidade também regional. Ainda tem um conceito no Brasil de que relações governamentais é feita em Brasília, mas a verdade é que é feita onde tem governo, né? Então, em todos os municípios você faz relações governamentais, em todos os estados, todas as capitais você faz relações governamentais. E esse entendimento ele ainda precisa de consolidação. Mas falando da pandemia, foi muito interessante, para falar a verdade. Agora que está melhor, eu acho que no momento foi tenso, mas agora, olhando para trás, foi de muito aprendizado, né? Não estou falando só de estar em casa, de se adaptar a fazer as coisas por vídeo e ter a oportunidade de estar falando com vocês aqui pelo streaming, por exemplo. Não, eu estou falando de uma nova forma de influenciar, né? De pensar novos caminhos de influência e discutir isso com muitas pessoas. O maior prazer de liderar o iHelgov é poder estar junto com essa comunidade, que é a tropa de elite das relações governamentais do Brasil, são 200 pessoas, quase 30 empresas, discutindo temas que às vezes eu não refleti porque não é a minha realidade, né? Eu estou em um locus específico nas relações governamentais, dentro de uma grande multinacional, que tem práticas consolidadas, que tem uma equipe estruturada globalmente, né? Então, é diferente para uma pessoa que está criando uma área numa empresa pequena. E todos os dias eu sou confrontada com essas situações novas. E obrigada a refletir sobre isso. É uma riqueza enorme. Gasta um tempo danado, mas é muito rico em reflexões, de fato, em aprender do outro, sabe? Sim, vocês começaram a fazer muitos eventos, né, séries de discussões sobre muitos assuntos e tal. Havia um grupo no Instagram, no WhatsApp,
que eu acompanhava bastante, depois houve uma migração para o Telegram, e eu resisti um pouco, porque o WhatsApp já é assim, né? Meu Deus do céu, o WhatsApp apita o dia inteiro, então eu não tenho Telegram, mas eu tô com vontade de baixar o Telegram só para entrar no grupo do eHealthGov. Mas, enfim, vocês começaram a fazer muita coisa, né? Assim, muitas atividades que antes, pelo menos, eu não via tantas, né? Houve aumento de demanda também por parte dos associados na época da pandemia, de mais coisa, mais discussão, mais elementos para trabalhar e tal? Houve, Laura, houve. Foram 3 momentos, né, o fluxo pandêmico até agora, pode ser que a gente volte a se confirmar uma segunda onda. Mas no primeiro ciclo, que é aquele ciclo de março a maio, a gente tinha uma dificuldade de processar o volume de informações, decretos federais, estaduais e municipais que estavam sendo publicados. Somados todos, uma das consultorias fez o cálculo, foram 8 mil iniciativas legais e infralegais sob a desculpa do Covid, porque não necessariamente era Covid, mas no contexto desse marco explicatório, digamos assim. Sim. Naquele período, a gente criou os grupos de WhatsApp estaduais de relações governamentais abertos para as pessoas rodarem, e a gente só conseguia processar a informação coletivamente. As consultorias não conseguiam individualmente. Então, era assim, vocês viram isso em, sei lá, em São Raimundo Nonato aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. E aí você conseguia, pelo menos, ter um mínimo de inteligência. Então, naquele momento, foi uma questão de sobrevivência coletiva, e isso nos ajudou a nos aproximar, inclusive como profissionais mesmo, né? Diminuir as pressões de competição e aumentar as redes de colaboração. Depois, o que aconteceu foi uma necessidade de refletir sobre o que estava acontecendo. Então, de junho em diante, de julho a agosto, ainda muito do que a gente realizou eram reflexões sobre, tá bom, aconteceu isso, talvez não seja a última, por mais provável que não seja. Os estados, as políticas públicas precisam estar preparados para crises dessa natureza. A gente estava para a guerra nuclear, mas não estava para uma pandemia. E a gente vai permanecer nesse estado até que uma solução definitiva seja feita. Então, maturar e refletir sobre o que tinha acontecido nos 3 primeiros meses foi o primeiro tema. De setembro em diante, não aguento mais falar sobre isso, vamos pensar sobre outros temas, e aí veio as nossas diversões favoritas, né? Para quem gosta de política. Eleições nos Estados Unidos, e então a gente teve chance também de transitar para o futuro. Nas eleições se obriga a pensar, né, o próximo mandato. E aí os debates foram girando em torno de 2021, 2022 no Brasil, porque a gente nunca saiu da campanha eleitoral, mas 2021 já vem com cara de campanha eleitoral fortíssima, né? Já no começo do ano. Então, agora tudo bem, passou o tsunami, a gente já viu o tamanho da destruição, estamos vivos, 200 mil brasileiros não, mas nós estamos, o que a gente vai fazer? E como que isso impacta a política, como que isso impacta a forma como a gente se relaciona com autoridades públicas. Então, agora é o olhar para frente, o reconstruir, né? Sim, e emendando uma onda na outra, né? Porque nos outros países o gráfico foi muito claro, né? Veio a primeira onda, subiu, desceu e de repente passou um tempo. Aqui no Brasil, a gente normalizou a curva em alta, né? É um negócio horroroso. Tanto que, engraçado, a gente estava falando de acompanhamento de medidas, a gente ficou desesperado no começo da pandemia, pensando, cara, como é que a gente vai ajudar os assinantes e tal, essa coisa toda. E a gente montou um produto de crise, que era um tracking de medidas de Covid, exatamente por essa dificuldade, que era federal, capitais, estados e capitais. E daí faz, sei lá, 2 meses, a gente começou a falar, bom, turma, então vamos pensar no phase-out do crise, né? Porque
Começou a não ter mais medida. E a gente falando, a gente está mandando mensagem, e-mail, todo dia para os assinantes, dizendo, teve essa medidinha aqui, ali em São Luís, teve essa medidinha aqui em Vitória. E daí, no processo, basicamente foi no intervalo de um mês e meio, entre ter a primeira conversa sobre como fazer o phase-out do produto e quando, e decidir isso tudo, essa segunda onda veio emendando com a primeira, e começou a chover medida de novo, em tudo quanto é estado e município, e a gente tirou, assim, falou, não, ok, ano que vem, em algum momento, talvez, a gente volte a falar de phase-out de crise, mas continua na prateleira, assim, é um negócio doido, era para ser um hiatinho, né? É super sério isso, porque a gente percebeu e começamos na empresa, né, e nunca paramos a mesma coisa, né, dos reports semanais para toda a equipe global, mas nos demos conta que a gente precisava monitorar um outro ângulo, que era a chegada da onda. Então, em outubro, final de outubro, começo de novembro, a gente já começou a identificar aquelas medidas que não estão relacionadas ao nosso negócio, que é suspende cirurgias eletivas. Opa. Suspender cirurgias eletivas é uma medida para abrir leitos e UTIs em hospitais. Então, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está sendo comunicado, né? Ninguém está falando e está tomando medidas, e começou em alguns estados, alguns municípios. Claro, no final de novembro já estava claro que os números de casos estavam aumentando, alguns estados muito mais transparentes, outros menos, o governo federal com uma dificuldade enorme de coordenação nacional em torno da matéria, e com alguns desafios que são maiores do que o ano corrente, né? Em 2020, a gente tinha caixa, a gente já vinha com problemas fiscais, tudo bem, vínhamos, mas tinha caixa. Cai a economia, diminui o nível de atividade econômica, cai a arrecadação, aumenta os gastos, você vai chegando numa relação dívida-PIB muito complexa para uma federação que vive do dinheiro do nível federal, né? Porque os estados e municípios já não tinham. Então, se você monitora os repasses do governo federal para os municípios, caiu enormemente de setembro para cá. Mas caiu por vários motivos, porque em alguma medida já não era mais necessário esses investimentos, mas caiu principalmente porque também não tem dinheiro no governo federal. E agora a gente vai precisar, talvez, restabelecer alguns hospitais de campanha, dependendo da situação, pós festas de final de ano e aglomerações que vão acontecer ao longo do país. O custo da imunização, que é alto, não é barato. São 2 doses, por mais barata que seja cada dose e por mais opções que haja, é caro. A logística de distribuição nesse país é um negócio absurdamente caro. Então, vai ter lugares como em São Paulo, onde as pessoas vão ter, vai ter lugares como em São Gabriel da Cachoeira, que para chegar só se o exército levar. Então, é complexo, né? E é um gasto enorme. Fora o dinheiro que já não tinha, né? Eles não querem reeditar as medidas federais para evitar custos, para evitar manter o auxílio emergencial, que é um custo enorme, onera muito o gasto federal. Então, assim, as complexidades se somam numa segunda onda que ninguém pode declarar, porque declarar a segunda onda é reconhecer que precisa aumentar gastos e criar toda uma série de compromissos que não tem caixa para. Então, voltando ao tema da narrativa do Fábio, o choque de narrativas vai ser mais complexo, talvez a gente tenha até mais casos por causa disso, porque um vai dizer, não tem segunda onda, o outro não está acabando, o outro sim, o estado inteiro está classificado como nível vermelho, que foi o que o governador Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul, mas outros estados têm uma curva mais inclinada, mais ascendente que o Rio Grande do Sul, ou seja, cada um responde de acordo com seu apetite ao risco e a população está navegando na desinformação. Então, não, por favor, não terminem o produto, porque é super importante.
Você sabe que agora você estava falando, eu me lembrei de uma figurinha, falando da coisa da guerra das narrativas, é uma figurinha assim que tem dois carinhas caindo de um helicóptero desse, de paraquedas, um aviãozinho, e daí um tá de paraquedas e o outro não. E daí o que tá de paraquedas fala para o outro que não está de paraquedas. Ué, você não tá de paraquedas. E o outro que não tá de paraquedas fala, essa é a sua opinião. E os dois, e um tranquilão lá, né? É bizarro. Esse mundo É que tá existe, é óbvio que a gente toma decisões com base em percepção, né? Claro. Não tem tudo isso, mas existe uma realidade material, factual, que não pode ser negada. Então, entre a realidade factual, alguma coisa no meio do caminho pode ser. Não adianta só a sua opinião ser contrária, né? Existem fatos, existem dados, sei lá. Eu acredito. Sim, claro, na ciência. tem limite, né? Tem um limite, assim, até para convivência, né? Mas, enfim. Suelma, e como é que, para a gente, enfim, se encaminhar aqui para fechar o nosso programa, como é que vai ser seu Natal, seu Ano Novo? Você estava falando que está em São Paulo, sua família está separada ali, um pouco em Brasília, um pouco no Maranhão, bom, do jeito que você é, imagino que deve ter gente espalhada pelo mundo também. Quais são seus planos aí para um Natal e um Ano Novo sem aglomerações? Então, é de longe nada do que seria ideal, mas é o Natal e o Ano Novo possível, né? Então, eu vou passar o Natal aqui em São Paulo, cada grupo familiar passar na sua cidade, e a gente, eu vou passar com amigos aqui em São Paulo, a gente decidiu fazer um Natal virtual, então vai ter um encontro de Zoom por uma hora só, ninguém aguenta também ficar mais que uma hora na frente do Zoom. Então, tem vários grupos de pequenos, no meu caso vamos ser 6 pessoas, 5 pessoas e uma criança, 5 adultos e uma criança, e aí a gente marcou um horário para uma festa virtual, e você tem razão, amigos de vários lugares do mundo, família e tal, e depois a gente transita para jantar, essas coisas todas. Mas eu não sou uma pessoa de Natal, nunca fui, na verdade. Eu não sou muito nostálgica, sabe? Então, eu gosto muito desse momento do ano. E o Ano Novo também, sem nenhum grande plano, vai ser um jantar em casa, também com 4, 5 amigos, aqui em São Paulo, porque aí depois em janeiro eu vou para Brasília. E, enfim, é o Ano Novo e o Natal possível, nada do que eu estou acostumada. Normalmente eu viajo essa época do ano, porque o meu aniversário é 5 de janeiro, então as festas de final de ano, na minha cabeça, começa com o Natal e termina no meu aniversário. Sim, praticamente a chegada dos Reis Magos, né? Exato. Legal, maravilha. Selma, foi um prazerzaço essa conversa. Amei, eu ficaria mais 3 horas aqui bebendo do seu repertório imenso, mas a gente, enfim, precisa encerrar, te deixar trabalhar, deixar o Zambelli atender o dedetizador, porque ele está aqui buzinando na minha orelha, que ele precisa atender o dedetizador. Estou falando só para ele ficar constrangido. Mas, enfim, muito obrigada, foi um prazer. Espero que a gente possa se falar muito mais ano que vem. O convite para o webinar já está feito. A gente só, enfim, se organiza aí para definir tema, data, outros convidados e tal. Conte com a gente. O tema de relações governamentais é muito caro ao Jota, então o IRELGOV tem uma coluna, né? O espaço que vocês quiserem para divulgar assuntos interessantes, eventos, contem com a gente. E, enfim, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Prazer enorme. Suelma, rapidinho, antes de você falar, queria te agradecer também pelo seu tempo e a sua disponibilidade de atender a gente e dizer que, assim, o seu relato, ele me fez refletir sobre, assim,
quanto você está na frente nesse mundo que a gente está experimentando agora. Você já viu algumas coisas ali por vocação, por vontade, ou por experiência pessoal que você viveu, essa multiplicidade de informações, de fontes de acesso a culturas, né, que hoje estão se integrando, as corporações hoje estão vivendo um choque de cultura, literalmente, né, e você está já muito bem posicionada nesse novo mundo pós-pandemia, e me chamou a atenção para como as empresas e os governos, enfim, as pessoas, né, vão precisar cada vez mais conviver com ativos profissionais, acadêmicos, em diversas partes do planeta, e tirar o máximo dessa diversidade, né? Explorar o máximo essa diversidade para enfrentar os desafios que estão vindo aí. Essa hiperconectividade deixou as empresas, as pessoas mundializadas, né, para não usar a expressão globalizadas, que é meio chata, mas e me chamou muito a atenção o teu posicionamento diante disso. Você já está muito à frente, e eu acho que é muito rica a tua contribuição para esse debate, então por isso que aproveitar a deixa da Laura, já deixar aí esse convite para a gente fazer uma discussão sobre esse impacto da diversidade cultural nas corporações, nas relações institucionais, que eu acho que vai ser muito legal. Obrigado pela sua disponibilidade com a gente. Imagina, foi um prazer, um papo super gostoso. Estou sempre à disposição. Quando possível, ao vivo, a gente pode fazer esse happy hour com vinho de verdade. A gente faz outro happy hour com vinho e mais leve, mas são temas dedicados ao meu coração. Política é um tema importante, multiculturalismo e relações internacionais é muito importante. Eu adoro pensar sobre política pública, então sou essa pessoa que fica imaginando, como eu faria se fosse eu e tal. Então, também tenho opinião sobre tudo, porque eu fico pensando sobre tudo, sabe? Então, estou sempre à disposição para conversar, para trocar uma ideia, enfim, offline também, e a gente vai fazendo esse bola. Gosto muito de conversar. Legal, maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Zambelli, pela companhia. Obrigada a todos e todas que nos ouviram, que nos assistiram. Feliz Natal para vocês. Um excelente Ano Novo, com muita saúde. E até o ano que vem. Até o ano que vem.